Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Invoquemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vimos no encontro passado sobre os 2 casamentos de Jacó. Para formar os 7 patriarcas, nós temos Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó com 2 esposas, Raquel e Lia. Então ele teve 2 casamentos, assim formam os 7 patriarcas, que é o número perfeito. E hoje nós vamos perceber neste estudo que Jacó, ele trabalha 7 anos por Raquel, depois mais 7 anos de novo por Raquel, já que Labão lhe deu Lia, e depois mais 6 anos para poder ir embora, partir e ter aquilo que é seu. Na casa de Labão, depois que Jacó chegou, houve uma prosperidade financeira. Ou seja, Jacó trabalhou muito e os rebanhos de Labão procriaram muito. E um dia o tal do Jacó fala assim, está na hora de eu ter o que é meu e eu voltar para minha terra. E Jacó, ele pensa em sair da casa de Labão e retornar para sua terra. Mas Labão não queria que ele fosse, até porque ele era um cara muito bom. E o próprio Labão acredita que prosperou por causa de Jacó. Isso a gente vê bem no capítulo 30, versículos de 25 a 27. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão, deixe-me partir, que eu volte para minha casa e minha terra. Dá-me minhas mulheres pelas quais te servi e meus filhos, que eu parta. Tu bem sabes o quanto te servi. E Labão lhe disse, se encontrei graças a teus olhos, fiquei sabendo por presságios que Yahvé me abençoou por causa de ti. E aí Labão resolve falar assim, fixa um salário, já no versículo 28. E Jacó vai fazer algo muito incomum para aquela época. Ele vai falar assim, Labão, o que nascer de incomum entre os seus carneiros e as cabras será meu. Então o que era comum naquela época, gente? Comum nos rebanhos orientais eram carneiros brancos e cabras pretas. O que era a exceção? A exceção eram cabras manchadas de branco. Ou seja, elas eram pretas. Se elas tivessem uma mancha branca, era a exceção. E os carneiros que sempre nasciam brancos, se nascessem pretos ou manchados, era a exceção. Então, o que Jacó fala? Olha, o normal, a regra é sua. O que estiver fora da regra é meu. E o que acontece? Ele passa a usar de um subterfúgio, que para nós não tem nenhuma lógica, hoje nenhuma explicação, mas é um fato teológico, não é um fato genético, é teológico. Vejamos. Então, primeiro, quantas cabras, e as cabras eram normalmente pretas, no versículo 37 a 39 desse capítulo 30, ele as faz acasalar diante de varas listradas de branco, acreditando que a visão das cabras naquela vara iria influenciar os fetos. Vejamos. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou-as em tiras brancas, deixando-as aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descascara diante dos animais nos tanques e bebedouro, onde os animais vinham beber. E os animais se acasalavam quando vinham beber. Eles se acasalavam, portanto, diante das varas e pariam crias listadas, salpicadas e malhadas. Jacó usou de algo inesperado. No segundo ponto, quanto aos carneiros, os carneiros, eles eram brancos. Ele os acasalava olhando para cabras pretas, no versículo 40. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados e de tudo que era preto no rebanho de Labão. Assim ele manteve separados os seus rebanhos e não os pôs junto com o rebanho de Labão. De novo, um artifício que não tem como explicar. E o terceiro ponto, ele pegou apenas os reprodutores robustos, ou seja, os machos fortes, deixando os animais fracos para Labão.
Já no versículo 42 do capítulo 30. Quando os animais eram fracos, ele não os colocava, e assim era o que era fraco ficava para Labão, e o que era robusto ficava para Jacó. O homem se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidade, servas e servos, camelos e jumentos. Opa! Alguns pontos interessantes para a gente olhar. Primeiro, que Labão, ele não é trapaceado por Jacó. Ele usa de uma artimanha totalmente desconhecida. Já nós vamos explicar isso. E Labão também ia mudando as regras. Ah, tá nascendo muito listrado. Não, agora o que é listrado é meu. Aí Jacó mudava o negócio lá e começava a nascer de outra cor. E com isso Labão foi. E Jacó foi aumentando o seu rebanho. O que isso quer dizer para nós? Que Deus estava com Jacó. Já que essa artimanha de usar essas madeiras não era algo humano, a gente tem que olhar isso do ponto de vista teológico. Deus está ajudando Jacó. E Jacó está também se vingando do seu tio Labão, que, vocês lembram? Ele trabalhou 7 anos por Raquel e ficou com Lia. Depois ele casou com Raquel já em seguida do casamento com Lia e trabalhou mais 7 anos para pagar de novo Raquel. E depois mais 6 anos como salário seu para poder voltar para sua terra. Então aí nós temos algo muito interessante, que é a presença de Deus junto a Jacó. Só que esse enriquecimento de Jacó gera um mal-estar. Os filhos começam a falar, esse cara tá ficando rico aí com o que é nosso, e olha, é tudo dele, já só nasce do jeito dele, não tá certo esse negócio, ele tava trapaceando. Labão também começa a desconfiar e a tratar mal Jacó. E ele, no capítulo 31, versículo 1, ele comenta com as suas esposas sobre isso. Jacó soube que os filhos de Labão diziam, Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e foi às custas do nosso pai que ele constituiu toda essa riqueza. E aí Labão começa a tratar mal Jacó. E ele já, no capítulo 31, versículo de 4 a 10, ele comunica às suas esposas que ele quer partir para longe. Vejamos o texto. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam seus rebanhos e lhes disse, veja, o rosto de seu pai já não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. E aí o texto continua até que no versículo 11 e 12 é confirmada essa ajuda de Deus, e é bem legal lá no versículo. O anjo de Deus disse em sonho, Jacó, e eu respondi sim. Ele disse, erga os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as fêmeas são listradas, malhados ou mosqueados, pois eu vi tudo o que te fez Labão. Eles se preparam para ir embora. Aqui nós vamos ter que dar uma ênfase no versículo 19 desse capítulo, porque ele é bem interessante. Labão fora tosquear seu rebanho e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam aos seus pais, os terafins, que eram chamados. E Jacó dissimulou com Labão, o arameu, não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o monte Galade. Aqui nós temos algo importante. Jacó, que trapaceou com seu irmão, também é trapaceado por seu tio, mas ele, por uma instrução de Deus, acaba mesmo assim superando a trapaça e saindo de lá monetariamente muito bem. E esse versículo 19, onde fala que Raquel leva os ídolos do pai, nós vamos comentar no nosso próximo estudo. Legal, gente, que bacana estudarmos isso. Sigamos juntos. Paz e bem a todos e a todas.